Boa noite, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a tua vida, hoje e sempre. Que bom que você está aqui participando conosco, sejam todos muito bem-vindos, que você possa se inscrever no nosso canal, possa deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E hoje nós vamos estar vendo um estudo sobre os dons do Espírito Santo, sobre as virtudes do Espírito Santo. Esse tema foi sugerido pela nossa irmã Miriam. Se você tiver alguma sugestão, também será muito bem-vindo, tá? E como nosso reserva, então, sempre este horário, todas as quintas-feiras, para participar conosco. Então, a gente vai falar sobre os dons espirituais. Quer dizer, os dons espirituais, eles estão ligados ao que cada um recebe de Deus, né? Cabendo a gente poder discernir os dons que o Senhor já nos concedeu. Nós conseguimos esse discernimento através de uma busca da santidade, dessa comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Aí nós vamos tendo a revelação dos dons que o Senhor já concedeu a cada um de nós. Porém, os frutos do Espírito não estão ligados a que cada um vai desenvolver. Então, nós vamos alcançar as virtudes a partir do momento que nós também tivermos essa consciência de que nós precisamos do fruto, nós devemos buscar, nós devemos nos esforçarmos, nós temos que perseverar, nós temos que ter a visão de que nós queremos os frutos. Então, os frutos, eles virão a partir de uma busca da nossa parte, a partir de um empenho nosso, de buscar, de nos esforçarmos, de perseverarmos para alcançarmos cada uma dessas virtudes do Espírito Santo de Deus. Amém? E hoje o texto que nós vamos estar lendo para esse estudo está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8 a 11. E a palavra diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, e pelo mesmo Espírito, a outro os dons de curar, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de língua, e ainda a outros interpretação de língua. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele é as que distribui individualmente a cada um como bem quer. Amém? Pai, a tua palavra, Senhor, é verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha descortinar os nossos olhos, que o Senhor venha nos revelar, ó Deus, as maravilhas da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que está participando conosco aqui nesse momento, todos aqueles que participarão posteriormente, que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um deles e que a palavra possa penetrar no coração e que o Senhor venha falar conosco não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, para que a nossa vida possa ser transformada, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, em nome de Jesus. Então, dentre os 9 dons que são distribuídos pelo Espírito Santo, nós enumeramos aqui o primeiro, a sabedoria. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é que nos permite discernir as Escrituras e colocar em prática. Então, ela vai nos permitir interpretarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática, né? Então, é essa sabedoria que nos leva a sermos inspirados pela palavra de Deus. Quer dizer, através dela que nós vamos ter essa direção para podermos caminharmos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E lá no livro de Tiago, fala exatamente sobre isso. Olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, a sabedoria, nós devemos pedir a Deus para também que Ele possa nos conceder a sabedoria. Todos nós necessitamos de muita sabedoria. O segundo dom é o dom do conhecimento. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo de 2 a 3, a palavra diz o seguinte: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecermos plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, e neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o dom do conhecimento é ele que nos leva à convicção da fé.
Quer dizer, através desse dom divino, nós podemos compreender e reconhecer Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador. Então, essa capacidade não vem do nosso raciocínio, é um dom do Espírito Santo de Deus. O terceiro dom é da fé, e, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus, e é através da palavra ouvida, né, mediante a palavra de Cristo. Então, o dom da fé é que nos move em direção a Deus. Quer dizer, sem fé é impossível agradá-lo. Então, para que, através desta nossa fé, as pessoas também possam ser alcançadas, né? Então, a fé ela é primordial para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, nós temos que crer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o quarto é o dom de cura. E lá em Mateus diz, olha, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberão de graça e deem também de graça. Então, o dom da cura, quer dizer, é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus através do Senhor. Quem realiza é o Senhor. Nós somos apenas o quê? Um instrumento dele. Através da oração, da imposição de mão, Deus nos usa como um canal para que os enfermos sejam curados. Então, é um dom que o Senhor tem nos concedido de cura, para que as pessoas possam ser curadas. O dom do milagre. Lá em Tiago 5, 15 a 16 diz, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Portanto, confessemos os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, assim, como o dom da cura, que nos permite, né, através do nome de Jesus Cristo, possamos realizar o quê? Maravilhas e milagres. Deus não mudou. Ele continua realizando os milagres por meio do seu povo. À medida que nós identificamos esse dom derramado sobre as nossas vidas, nós vamos ser o quê? Canal do Senhor para que Ele possa ser derramado sobre outras pessoas. Dom da profecia. Lá em 1 Coríntios 14 diz, olha, sigamos o caminho do amor e busquemos com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. O dom da profecia ele permite que proclamemos o poder de Deus. Então, quer dizer, profetizar não é adivinhar, nem denunciar, nem prever o futuro. Quer dizer, é uma instrução que foi revelada nas Escrituras através da Bíblia. Então, o profeta ele vai ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus para proclamar o poder de Deus, para anunciar. Amém? E o sétimo dom, o dom de discernimento. Em Efésios 5, 8 a 10, diz, porque outrora vocês em trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivamos como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quer dizer, o dom do discernimento que ele nos dá a conhecer o caráter das coisas através da verdade. Quer dizer, o discernimento ele vem junto com o amadurecimento espiritual. Então, quando nós vivemos em Cristo, passamos a discernir qual é o mal que procede, né? Qual que é mal e o que procede de Deus. Então, o discernimento ele vai essa capacidade de ter o entendimento, né? de identificar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Então, esse discernimento também a gente pode alcançar. Dom de línguas. Lá nos Atos dos Apóstolos, né? Quando Paulo limpou as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar em outras línguas. Quer dizer, esse dom, o Espírito Santo, né, ele foi prometido por Jesus Cristo, foi derramado no Pentecoste, que está lá no livro de Atos. Quer dizer, isso permitiu que o Evangelho, né, fosse compreendido em várias línguas. Então, o objetivo da língua é anunciar a palavra de Deus de forma inteligível com a finalidade de alcançar todos os povos. Então, o Senhor concedeu a alguns o dom de falar em língua. E o nono dom é o dom de interpretar a língua. Lá em Coríntios 14, 26 diz, portanto, o que diremos, irmãos? Quando você se reúne, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma de revelação, uma palavra, uma língua e uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja.
Então é importante que a interpretação ela venha, né, com o falar de língua. Então, quer dizer, o dom, todos os dons são essenciais para a edificação da igreja. A interpretação da língua está ligada, né, quer dizer, o dom de língua está ligado à interpretação, quer dizer, um completa o outro. Para o quê? Para a edificação da igreja. Então necessita que quando alguém estiver falando, que o outro interprete e compartilhe aquilo que foi revelado. Então é o dom da interpretação de língua. Agora nós vamos ver sobre as virtudes do Espírito Santo, que também são 9, né? E o apóstolo nos ensina lá no livro de Gálatas, capítulo 5, né? 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então as virtudes, elas devem ser buscadas. Nós buscamos através de, no primeiro momento, de termos a visão de que queremos elas, sabendo de que para isso nós temos que buscar, nós temos que perseverar, nós temos que vigiar, nós temos que buscar a santificação a cada dia. Então, as virtudes, elas virão de uma busca constante da nossa parte. E a primeira é o amor. E lá em Coríntios diz, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer dizer, o amor é uma virtude do Espírito Santo. O amor tem que estar presente na nossa vida. Essa virtude, ela tem que ser refletida em nossa vida, no nosso caráter. O amor ao nosso próximo. Jesus, ele disse, olha, que nós tínhamos que amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é uma virtude que tem que estar impressa na nossa vida, no nosso caráter. As pessoas têm que verem e sentirem o amor de Cristo através da nossa vida. A alegria está em Romanos, que Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A alegria também deve fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser pessoas alegres, pessoas que estejam gratas a Deus, pessoas que realmente estejam dispostas, né, estejam realmente assim, que estejam alegres em todas as circunstâncias, e que essa alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, que venha nos fortalecer e que nós também possamos fortalecer os nossos irmãos através dessa alegria nas nossas vidas. A paz é a virtude. E não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentemos os nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente, em vocês e em Cristo Jesus. Ou seja, a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. Então nós, como cristãos, nós temos que ter e desfrutar dessa virtude, sabendo que essa paz deve inundar o nosso coração, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das circunstâncias contrárias, nós temos que ter paz no nosso coração, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que não depende de nós, mas depende dele. Então, que essa paz também possa ser espelhada através da nossa vida. Nós possamos ser pessoas às quais a paz de Cristo se espelhe na nossa vida. A quarta virtude é a paciência. E lá em Romanos diz, olha, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Então, da mesma forma que a paciência, da mesma forma que a paz, a paciência também deve ser refletida na nossa vida. Nós devemos ser pessoas que sabemos que mesmo diante das lutas, nós temos que perseverar, nós temos que
que saber que Deus, né, Ele está no controle, que Deus é que nos conduz, e a gente tem que ter esperança para saber também que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós somos muito imediatistas, queremos as coisas tudo para ontem, mas Deus, o nosso Deus, é um Deus que Ele não está preso ao tempo. Então nós temos que ter paciência para esperar o tempo de Deus, as coisas na nossa vida. E que esta virtude também da paciência possa ser refletida na nossa vida, para que as pessoas possam ver, né, que nós somos pessoas diferentes. Em quinto lugar, a benignidade. Em Timóteo diz, olha, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, para ensinar paciente. Então, a benignidade é um ato de demorar-se a irar. Ou seja, nós temos que sermos pessoas mais tolerantes. Nós temos que aprender também a esperar no Senhor, sermos mais pacientes. Né? E o apóstolo fala que nós vamos irar, mas não pecar. A benignidade é justamente isso. Nós podemos até irar, mas não podemos permitir que essa ira venha chegar ao pecado. Então, a benignidade, na verdade, é o quê? É uma demora em irar-se. Nós temos que ser mais tolerantes, nós temos que ser mais compreensivos, nós temos que procurarmos ser mais empáticos, né, com as questões das outras pessoas. O sexto é a bondade. Sejam bondosos, compassivos uns para com outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. Então, a bondade é uma virtude de ser bom, uma virtude de perdoar, uma virtude de compreender, de se colocar no lugar do outro, de sermos mais compreensíveis com a situação dos nossos irmãos, né? E ter esse sentimento de bondade no nosso coração. O sétimo é a fidelidade. Lá em Hebreus diz, apaguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então Deus é fiel. E nós também temos que sermos fiéis à palavra de Deus, fiéis, né, aos mandamentos. Então que a gente possa também expressar no nosso caráter a fidelidade nossa diante da palavra, diante dos mandamentos, né, que nós sejamos fiéis na obediência aos mandamentos, na prática da palavra. Amém? E o oitavo é a mansidão. Em 1 Pedro 3:4 diz, ao contrário, estejam no seu interior, que não perece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, que nós possamos também sermos pessoas mansas. Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino de Deus. Então, que a gente possa realmente agir com mansidão, que a gente tenha esse sentimento no nosso coração, que nós venhamos também buscar essa virtude do Espírito Santo nas nossas vidas. E a nona virtude é o domínio próprio. E lá em 1 Tessalonicenses 4 diz, olha, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e os desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então nós temos que buscar essa virtude, de ter domínio próprio diante de todas as situações. Diante do pecado, nós temos que ter domínio próprio, dizer não para o pecado, dizer sim para Jesus. Nós temos que ter domínio próprio nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, em todas as áreas da nossa vida, que a gente possa exercer cada uma dessas virtudes que são do Espírito Santo, mas que a gente possa realmente nos encher a cada dia de cada uma dessas virtudes, possamos ser cheios do fruto do Espírito, a ponto de que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver as virtudes do Espírito Santo na nossa vida, que as pessoas possam ver o amor de Deus através da nossa vida,
que as pessoas possam sentir a alegria de Deus através da nossa vida, que as pessoas possam sentir a paz de Cristo através da nossa vida, que as pessoas possam ver em nós a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, que cada um destes frutos possam ser impressos na nossa vida, na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso caminhar, que a gente possa estar buscando com afinco as virtudes do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele não vem se nós não buscarmos. Então, que você possa ter esta visão de querer e de buscar o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque através dessas virtudes na nossa vida é que nós estaremos fazendo a diferença aqui nessa terra. Nós só seremos diferentes se todas essas virtudes do Espírito Santo estiverem em nós. Porque quando a presença do Espírito Santo é forte nas nossas vidas, as pessoas veem o Espírito Santo em nós. Então é isso que nós devemos buscar. Buscarmos o fruto, buscarmos a virtude do Espírito Santo, a ponto de que quando nós passarmos, as pessoas não nos vejam, mas vejam Cristo em nós. E que a cada dia nós possamos ser mais e mais parecidos com o Senhor. Que este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então que você possa, a cada dia, buscar o fruto do Espírito Santo. Que a cada dia você possa buscar nessa virtude do Espírito Santo. Que a cada dia você possa ser mais e mais cheio do Espírito Santo. Que a cada dia você possa ter mais e mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. A ponto de você ser cada dia mais e mais parecido com o Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que sempre nos instrui, que sempre nos orienta, que nos leva, Deus, ao conhecimento, ao entendimento, ao discernimento. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos fortaleça nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. E que a cada dia nós venhamos buscar, ó Deus, a santificação. Que a cada dia, Pai, nós possamos buscar mais e mais os frutos do Espírito Santo e que as virtudes do Espírito Santo estejam impressas na nossa vida, no nosso caráter. Nos ajude, Pai, nos fortaleça. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que está nos ouvindo nesse momento, aqueles que ouvirão posteriormente. Te peço ainda, Deus, que o Senhor visite cada um daqueles que estão enfermos, nos lares, nos hospitais. Em especial nós pedimos, ó Deus, pela vida do Júlio, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa também abrir portas para aqueles que necessitam de portas abertas. Que o Senhor possa, Deus, derramar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, restaurando, ó Deus, os relacionamentos, os casamentos, as famílias. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, nem de compartilhar, nem de se inscrever no nosso canal. Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser. Não esqueça que domingo é domingo de ceia. Não deixe de ir. Amém? Sejam todos abençoados. Amém.